pergunta de hoje é: o que a Bíblia diz sobre as mulheres no ministério pastoral? Talvez não haja assunto mais debatido nas igrejas hoje do que a questão das mulheres servindo como pastoras e pregadoras no ministério. Por este motivo, é muito importante que não se veja esta questão como uma competição entre homens e mulheres. Há mulheres que acreditam que mulheres não devam servir como pastoras e que a Bíblia coloca restrições ao ministério das mulheres. E há homens que creem que as mulheres possam servir como pregadoras e que não haja restrições quanto à atuação das mulheres no ministério. Esta não é uma questão de machismo ou discriminação. É uma questão de interpretação bíblica. A palavra de Deus proclama: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Na igreja, Deus designa papéis diferentes a homens e a mulheres. Isto é resultado da forma como a humanidade foi criada e da forma pela qual o pecado entrou no mundo. Deus, através do apóstolo Paulo, restringe as mulheres de exercerem papéis de ensino ou autoridade espiritual sobre os homens. Isso impede as mulheres de servirem como pastoras, o que definitivamente inclui pregar, ensinar e ter autoridade espiritual sobre os homens. Há muitas objeções a esta visão de mulheres no ministério. Uma objeção muito comum é que Paulo restringe as mulheres de ensinar porque, no primeiro século, as mulheres tipicamente não possuíam uma educação formal. Entretanto, 1 Timóteo 2, 11 a 14 em nenhum momento menciona a posição acadêmica. Se a educação formal constituísse uma qualificação para o ministério, a maioria dos discípulos de Jesus provavelmente não teria sido qualificada. Uma segunda objeção comum é que Paulo restringiu apenas as mulheres de Éfeso de poderem ensinar. A cidade de Éfeso era conhecida por seu templo Ártemis, a falsa deusa greco-romana. As mulheres eram a autoridade na adoração a Ártemis. Entretanto, o livro de 1 Timóteo em momento algum menciona Ártemis. Tampouco Paulo menciona a adoração a Ártemis como razão para as restrições em 1 Timóteo 2, do 11 ao 12. Uma terceira objeção comum é que Paulo estivesse se referindo apenas a maridos e esposas, não a homens e mulheres em geral. As palavras gregas em 1 Timóteo 2, do 11 ao 14, poderiam se referir a maridos e esposas. Entretanto, o significado básico das palavras se refere a homem e mulher. Além disso, as mesmas palavras gregas são usadas nos versículos 8 a 10. Apenas os maridos devem levantar as mãos santas em oração sem iras e contendas? Somente as esposas devem se vestir com recato, com boas obras e adoração a Deus? Claro que não. Os versículos 8 a 10 se referem claramente a homens e mulheres em geral, não apenas maridos e esposas. Não há nada no contexto que possa indicar uma mudança repentina para maridos e esposas no contexto dos versos 11 a 14. Outra objeção frequente é em relação a mulheres que ocupavam posições de liderança na Bíblia, principalmente Miriam, Débora e Uda no Antigo Testamento. Esta objeção falha em perceber alguns fatores relevantes. Primeiro, Débora era a única juíza entre 13 juízes homens. Uda era a única profeta mulher entre dúzias de profetas homens mencionados na Bíblia. A única ligação de Miriam com a liderança era por ser irmã de Moisés e Arão. As duas mulheres mais importantes do tempo dos reis foram Atalia e Jezabel, péssimos exemplos de boa liderança feminina. Mais importante ainda é que a autoridade das mulheres no Antigo Testamento não é relevante para a questão. O livro de 1 Timóteo e as epístolas pastorais apresentam um novo paradigma para a igreja, o corpo de Cristo. E esse paradigma envolve a estrutura de autoridade para a igreja, não para a nação de Israel ou de qualquer outra entidade do Antigo Testamento. Argumentos semelhantes são feitos usando Priscila e Febe no Novo Testamento. Em Atos 18, Priscila e Áquila são apresentados como ministros fiéis de Cristo. O nome Priscila é mencionado primeiro, talvez indicando que fosse mais importante no ministério do que seu marido. No entanto, Priscila em nenhum lugar é mencionada como participando de uma atividade ministerial que estivesse em contradição com 1 Timóteo 2, do 11 ao 14.
Priscila e Áquila trouxeram Apolo à sua casa e o discipularam, explicando-lhe a palavra de Deus com mais precisão. Em Romanos 16, verso 1, mesmo que Febe seja considerada uma diaconisa ao invés de serva, isto não indica que fosse uma mestra na igreja. Apto para ensinar é dado como uma qualificação aos presbíteros, mas não aos diáconos. Os anciãos, bispos, diáconos, são descritos como maridos de uma só esposa, um homem cujos filhos creem e homem digno de respeito. É bem claro que essas qualificações se referem a homens. Além disso, 1 Timóteo 3, de 1 a 13 e Tito 1, 6 a 9, apenas pronomes masculinos são usados para se referir a anciãos, bispos e diáconos. A estrutura de 1 Timóteo 2, do 11 ao 14, torna a razão perfeitamente clara. O verso 13 inicia com o porquê e dá um motivo do que Paulo afirmou nos versos 11 e 12. Por que não devem as mulheres ensinar ou ter autoridade sobre os homens? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Este é o motivo. Deus criou Adão primeiro e depois criou Eva para ser uma auxiliadora de Adão. Esta ordem da criação tem aplicação universal na família e na igreja. O fato de Eva ter sido enganada também é dado como razão para as mulheres não poderem servir como pastoras ou ter autoridade espiritual sobre os homens. Isto leva alguns a crerem que as mulheres não devam ensinar por serem mais facilmente enganadas. Mas se as mulheres forem mais facilmente enganadas, por que deixar que ensinassem crianças que são facilmente enganadas? E outras mulheres que supostamente são mais facilmente enganadas? Não, isso não é o que diz o texto. As mulheres não devem ensinar ou ter autoridade espiritual sobre os homens porque Eva foi enganada. Como resultado, Deus deu aos homens a autoridade primária de ensinar na igreja. As mulheres são excelentes em dons de hospitalidade, misericórdia, ensino, ajuda, dentre muitos outros. Muito do ministério da igreja depende das mulheres. As mulheres da igreja não são restritas do ministério de orar em público ou profetizar, apenas de exercerem autoridade de ensino espiritual sobre os homens. A Bíblia em nenhum lugar faz restrições quanto a mulheres exercendo os dons do Espírito Santo. As mulheres, assim como os homens, são chamadas a ministrar aos outros, a demonstrar o fruto do Espírito Santo e a proclamar o Evangelho aos perdidos. Deus ordenou que somente os homens servissem em posição de autoridade de ensino espiritual na igreja. Isto não é porque os homens sejam necessariamente melhores professores ou porque as mulheres sejam inferiores ou menos inteligentes, o que não é o caso. É simplesmente a maneira que Deus designou para o funcionamento da igreja. Os homens devem dar exemplo na liderança espiritual, em suas vidas e através de suas palavras. As mulheres devem ter um papel de menos autoridade. As mulheres são encorajadas a ensinar a outras mulheres. A Bíblia também não restringe as mulheres de ensinarem as crianças. A única atividade que as mulheres são impedidas de fazer é ensinar ou ter autoridade espiritual sobre os homens. Isto, logicamente, inclui mulheres servindo como pastoras e pregadoras. Isto não faz, de jeito algum, com que as mulheres sejam menos importantes, mas, ao invés, dá a elas um foco ministerial, mais de acordo com o dom que lhes foi dado por Deus. Esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais, pelo Facebook e também pelo Instagram. Visite também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.